há 151 anos. Inclusive, o telhado, o formato do telhado, típico de países onde neva, né? Não é o nosso caso. Hoje, nesse prédio, existe a Secretaria Municipal de Turismo e o Estação Bistrô, que é um restaurante-escola que funciona de terça a sábado. Do lado esquerdo, vocês estão vendo os primeiros armazéns do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Vejam que nem no final de semana o porto para, né, o embarque e desembarque de produtos. Esses primeiros armazéns, como vocês podem perceber, estão desativados. Existe um projeto de revitalização dessa área que prevê um complexo cultural e turístico. Essa área é de controle federal. Então a gente torce para que o projeto saia do papel. O porto ele tem 15 quilômetros de extensão, mais ou menos, se somarmos as duas margens do canal do porto que está atrás dos armazéns à esquerda. Isso quer dizer então que o porto está instalado tanto na margem direita, do lado de cá, quanto na margem esquerda, do lado de lá. Se vocês olharem através das aberturas dos armazéns, vocês vão conseguir ver alguns pedacinhos da outra margem. São 4 os principais produtos atualmente exportados por aqui, se considerarmos o volume de exportação. Em primeiro lugar está o açúcar, seguido da soja, dos sucos cítricos, que é o suco de laranja processado, e do café. Mais adiante, do lado direito, atrás dessas grades escuras de esquina, vocês vão ver uma casa amarela e azul, chamada de Palacete Mauá. Ela tem mais ou menos 200 anos. Já abrigou banco, residência e hoje é uma casa noturna. Aqui à direita na esquina. Também à direita, mais adiante, a lateral do Palácio da Bolsa Oficial do Café, esse prédio grandioso, inaugurado em 1922. Ele foi construído especialmente para centralizar e controlar as operações comerciais do café. Então era uma bolsa de valores, né? Só que só para o café. Hoje nenhuma negociação mais é feita dentro dele, a não ser na cafeteria, né? Um outro tipo de negociação, já que o café é negociado na BMF com vários outros produtos, né? Algodão, soja, entre vários outros. Pela grandiosidade do prédio, a gente percebe que o café foi o grande responsável pelo enriquecimento da cidade. Só que a cidade nunca teve lavoura. Os pés de café que vocês veem aqui do lado direito, um desfolhado e outro ainda com folhas, estão aí apenas para simbolizar a importância do produto para a cidade. Também à direita, na esquina, com portas verdes e plaquinhas de vence, foi onde existiu a Inspetoria dos Imigrantes. Se você tem algum antepassado imigrante, é muito provável que ele tenha passado por aqui, já que Santos foi porta de entrada de mais de 80% da mão de obra imigrante que chegou ao país. Então os navios atracavam no porto e assim que os imigrantes desembarcavam, eles tinham que vir à inspetoria apresentar a sua documentação de entrada no país. E daqui seriam encaminhados para as fazendas do interior ou para as hospedarias. Alguém de São Paulo, capital aqui no bonde, tem o Museu do Imigrante, lá em São Paulo, que foi uma hospedaria e que hoje concentra toda a documentação relativa a esse período. Se vocês olharem agora à esquerda, terminando esse armazém aqui, se vocês olharem ao longe, vão ver a outra margem do canal do Porto. Vamos ver se tem algum navio atracado aí. Tem um navio, ó, um navio container. Agora também à esquerda, mais próximo de nós, está o monumento em homenagem a Gaffré e Guinle, os fundadores da Companhia Docas, que construiu o porto. No mesmo monumento, na parte de baixo, vejam os estivadores carregando as sacas de café. É claro que muita coisa mudou de lá para cá e o porto está hoje modernizado, seus trabalhadores sindicalizados, mas uma coisa permanece, que é o padrão internacional das sacas de café. Até hoje, cada saca pesa 60 quilos. Mais adiante, do lado direito, vocês vão ver
Um prédio com paredes brancas, com um portão de ferro fundido trabalhado que está aberto, passando agora, que é o Panteão dos Andradas, que guarda os restos mortais de José Bonifácio de Andrada e Silva, nosso patriarca da independência do Brasil, ilustre cidadão santista. Também à direita, colado ao Panteão, um conjunto do Carmo, aqui com as portas de madeira, composto por 2 igrejas e uma torre sineira. Isso quer dizer que as 2 igrejas compartilham o mesmo sino. Todo segundo domingo do mês é celebrada a missa com canto gregoriano, aí no conjunto do Carmo. Vejam que ainda estamos, o porto ainda está do nosso lado esquerdo. Para ver os guindastes aqui também, atrás dos ônibus, mais ao fundo. Mais adiante, um pouco no centro da praça, mais próxima de nós, vai passar daqui a pouco, um monumento confeccionado em mármore de Carrara, mármore esse que veio do porto de Gênova, na Itália. E o monumento foi feito em homenagem a Brás Cubas, o fundador da Vila de Santos, lá no século XVI. Santos é uma das 10 cidades mais antigas do país. Ela foi fundada por volta de 1546. Também à esquerda, atravessando a praça, o prédio da Alfândega do Porto de Santos, da década de 30. A grandiosidade desse prédio nos mostra a importância do Porto de Santos já naquela época. Olha o trem passando. Aqui do lado esquerdo. No período colonial, antes de termos um porto construído e organizado, o nosso porto era alvo de diversos ataques de piratas e corsários. Dentre eles, Thomas Cavendish, ou Cavendish. E a próxima casa que eu vou mostrar a vocês é relacionada a esse período da história. É a Casa do Trem Bélico, que está do lado esquerdo, com muro branco e faixa amarela, aí na esquina. Que é residência do Zé Corneteiro. Boa tarde, Zé. E ele tá indo embora, acho que se a gente chamar por ele, ele volta. As crianças, principalmente. No 3 a gente fala volta, Zé, tá? 1, 2, 3 e... Volta, Zé! Tá aí, ó. Será que vai chover, Zé? Volta aqui, Zé. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Volta, Zé! Ele tem mais ou menos 500 anos. Tá bem conservado. Foram muitas plásticas. Voltou. Já sabem, bem alto. 1, 2, 3 e... Volta, Zé! Agora vem a cavalo. Independência ou morte? Palmas para o Zé Corneteiro. Estamos dispensados. Obrigada, Zé. A Casa do Trem Bélico pode ser visitada. A entrada é franca e aos finais de semana e feriados, quem faz as monitorias do espaço é o próprio Zé Corneteiro. Essa casa foi uma espécie de centro logístico que guardava armamento e munição, que abasteciam os fortes que protegiam o nosso porto. Do lado direito está o marco da fundação da Vila de Santos, o Outeiro de Santa Catarina. A gente pode dizer que esse pedaço aqui foi o berço da cidade. Outeiro quer dizer pequeno morro,
que é esse morrinho de pedra que vocês estão vendo, que na verdade já foi maior. Grande parte dele foi usada para a construção do cais de pedra do porto e para o calçamento das vias com paralelepípedos. Agora, acima do outeiro, essa casa em formato de castelinho é mais recente, do século XIX, e pertenceu ao médico abolicionista italiano João Éboli. Alguns historiadores acreditam que João Éboli tenha ajudado a abrigar escravos nessa casa como uma forma de protegê-los durante as suas fugas para os quilombos. Santos foi uma cidade abolicionista, mais adiante eu falo um pouco mais sobre isso. Do lado direito, essa foto em preto e branco de um bonde. A diferença é que esse da foto era movido a tração animal, ou seja, puxado por burros, mulas e às vezes cavalos. Os bondes circularam aqui na cidade por 100 anos como transporte coletivo, regular, a partir de 1871. Mas foi só a partir de 1909 que os bondes começaram a ser transformados em elétricos, como é o caso desse bonde que vocês estão conhecendo, também movido a eletricidade. Então, se faltar luz, vocês já sabem, né? A gente vai ter que descer e empurrar. Não costuma acontecer. Brincadeira, gente. Aqui à direita, a gente vai entrar na rua General Câmara. E vocês vão ver diversas construções antigas ao longo da via. Aqui, por exemplo, do lado direito, na esquina, percebam esse casarão de 3 andares, com a fachada pintada. Aqui no centro se deu o início da urbanização de Santos. A cidade começou a ser formada aqui e só depois começou a crescer em direção à praia. Então esses casarões que vocês vão ver por aqui, a maior parte deles foi ocupada por famílias ricas. Dentre essas famílias, as dos barões de café. E por que elas não ocupam mais essa área da cidade? À medida que o porto foi se desenvolvendo e crescendo, essa região começou a ficar um pouco caótica. A circulação de trabalhadores, cargas e animais que puxavam carroças começou a se intensificar por aqui. Essas famílias ricas sentem necessidade de distanciamento, mudando então as suas casas para mais perto da praia. Vejam do lado direito, a gente vai passar por 2 casarões restaurados com portas de madeira. Mais adiante, só que do lado esquerdo, na esquina, outros 2 casarões também restaurados. Então, quando essas famílias saem daqui, começa uma primeira fase de degradação e abandono nessa região da cidade. E esses casarões começam a ser ocupados por comerciantes que faziam negócio com os marinheiros de todas as partes do mundo que circulavam por aqui. Era uma região muito cosmopolita, boêmia, com muitos bares, tabacarias, casas de dança, que atendiam a demanda aí de lazer, não só desses marinheiros, mas também da juventude santista. À medida que o porto foi sendo modernizado, a permanência dos navios começou a ficar mais curta. Aqui do lado esquerdo, outro casarão. E a demanda para esse comércio também, o que acabou levando esses comerciantes à falência ou a se mudar.